Boa noite, eu sou Pedro Lodi e hoje apresento uma contação de histórias sobre a vida de José de Anchieta. Sejam todos muito bem-vindos à minha apresentação pelo projeto Cultura em Toda Parte, Módulo Norte. Este projeto conta com a realização do Instituto Brasil de Cultura e Arte, IBCA, com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, direcionados pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e pelo Governo Federal. Tem areia, bem debaixo dos pés de Anchieta. Tem areia, bem debaixo dos pés de Anchieta. Hoje eu vou contar a história de José de Anchieta, um padre que foi beatificado pela igreja e depois santificado pela igreja. Hoje ele é copadroeiro do Brasil. Sua história começa no dia 19 de março de 1534. 19 de março, o mesmo dia de São José. Por isso seus pais o batizaram como José de Anchieta. José de Anchieta era um menino muito inteligente, um menino prodígio que desde muito cedo já foi estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 14 anos ele entrou para a universidade e lá ele aprendeu latim, aprendeu também literatura e também aprendeu filosofia. José de Anchieta, ele era contemporâneo de Santo Inácio de Loyola. Inclusive, ele era primo de Santo Inácio de Loyola, que foi o idealizador e fundador da Companhia de Jesus. E José de Anchieta gostava de ajudar o primo com os afazeres da Companhia de Jesus, e um deles que José de Anchieta fazia muito bem era receber as cartas e ler as cartas que os missionários jesuítas mandavam para Santo Inácio de Loyola. Os missionários que estavam em missão em terras brasileiras e também na Índia e na China, a exemplo de São Francisco Xavier e também de Dom Manuel da Nóbrega. José de Anchieta, então, via que um dos maiores pedidos que recebia na carta era para que mandassem novos missionários para ajudar a catequizar os nativos daquelas terras onde os missionários estavam a catequizar muita gente nessa época. E precisavam de muita ajuda porque eram muitos nativos e tinham problemas complexos, como, por exemplo, a resistência com a chegada de novos missionários, com a chegada de pessoas estranhas aos seus olhos, porque algumas tribos não eram afeitas de novas amizades. Para eles, todos os estranhos que chegavam eram vistos como inimigos, né? Então, José de Anchieta esperou completar 19 anos para vir ao Brasil em missão, a convite de Dom Manuel da Nóbrega, e ele aportou na Bahia, em Salvador, né? Só que Dom Manuel da Nóbrega estava em São Vicente, São Paulo. Então, José de Anchieta foi logo ao encontro de Dom Manuel da Nóbrega em São Vicente, e ele foi com a sua embarcação, que saiu ali da Bahia em direção a São Paulo, e ali talvez tenha acontecido o primeiro fato, o grande fato de Anchieta aqui em terras brasileiras, que foi um pequeno naufrágio que ele sofreu ali na região de Abrolhos, na Bahia. E como ele era recém-chegado em terras brasileiras, nesse naufrágio ele já encontrou os primeiros nativos, mas teve dificuldade de se comunicar. Mas com a ajuda dos outros companheiros jesuítas, ele conseguiu compreender que ali tinha uma criança que tinha graves problemas de saúde. Então Anchieta pegou essa criança no colo, batizou essa criança. Era o dia de Santa Cecília, então ele batizou o nome dessa indiazinha de Cecília, e logo depois essa indiazinha veio a falecer. Então esse foi um primeiro grande feito de Anchieta em terras brasileiras. Ele ficou conhecido por catequizar os índios, né, através do seu carisma, e ele utilizava alguns elementos como a música e também como a dramaturgia, isso mesmo, o teatro, né? Ele também, com a ajuda dos índios, ele aprendeu o tupi e escreveu o primeiro dicionário tupi, foi escrito por Anchieta. Anchieta percebeu que através do teatro os índios conseguiam entender a mensagem dele. Os índios eram afeitos
ao teatro, né, e conseguiram se identificar e gostar da mensagem que Anchieta passava através desse teatro. Mas não eram todos os índios que eram amistosos, né? Existiam algumas tribos de índios selvagens, tão selvagens que quando recebia gente estranha, ou até mesmo de outra tribo de índios, eles queriam ir direto para o confronto mortal. Tinham alguns costumes desses confrontos aqui, alguns costumes dos nativos, que eram um tanto quanto peculiares. A exemplo desses confrontos mortais que terminavam em carnificina. Era costume dos índios confrontar com as tribos rivais e o perdedor virava comida do ganhador. Então eles praticavam o canibalismo, né? Então Anchieta veio trazer o evangelho da Companhia de Jesus para mostrar que essa prática não era da feição dos olhos de Jesus ou da fé católica, e por isso ele veio para ensinar os índios através desses elementos da dramaturgia o que precisava mudar, porque era da vontade de Deus que não se comesse carne humana. Um outro costume também que os nativos tinham aqui era a fabricação de bebidas feitas com ervas, feitas com sementes e com plantas nativas, que os índios chegavam a fabricar entre 50 a 100 tipos de bebidas. Então, era uma bebedeira, e essa bebedeira não era vista com bons olhos por Anchieta, e Anchieta aos poucos foi dissipando essa cultura nos índios, né? Foi desmistificando essa cultura da bebedeira, e para que os nativos da região, os índios, deixassem de lado a bebedeira. E também outro costume, um tanto quanto peculiar, eu diria, é que os nativos tinham o costume de oferecer a mulher, a esposa e a filha, para os visitantes que chegavam para que eles dormissem com ela, né? O curioso é que foi em uma dessas práticas que Anchieta escreveu os famosos versos na areia, um hábito que ele criou quando ele foi posto em uma situação que foi cortejada uma índia de uma tribo a ele, e ele, para não fugindo dos pecados da carne, ele resolveu escrever versos na areia para esquecer essa oferta e se concentrar apenas na fé de Jesus. Ele chegou a escrever quase 6.000 versos na areia nesse período. Foi um período, inclusive, que ele esteve em cárcere de uma tribo selvagem, uma tribo que o manteve em cárcere privado porque primeiro tentou matá-lo, mas quando o cacique da tribo tentou matar Anchieta com uma lança, e o cacique levantou a lança, quando Anchieta olhou para ele, a lança caiu. Então o cacique disse: esse daí ninguém mata, porque Tupã não deixa. Tupã era o deus dos índios. Ele não podia matar Anchieta, mas pôde manter em cárcere privado, e assim o manteve por uns 4 ou 5 meses. Foi nesse período que Anchieta teria escrito 5.800 versos na areia, que depois ele documentou. Ele ficou no período de cárcere, guardou os versos na memória, porque a água logo lavou os versos na areia, e Anchieta então depois documentou isso em algumas cartas, e virou livro, né, desses versos na areia. Tudo isso foi registrado também pelos primeiros biógrafos de Anchieta, que eram seus conterrâneos, que eram seus contemporâneos, os jesuítas, os jovens jesuítas que foram em missão às terras brasileiras junto com Anchieta. Anchieta também, um feito muito importante, que foi visto pelos índios como milagreiro. Por quê? Porque Anchieta foi visto rezando missa, levitando, né? Levitado do palmo, do chão mais ou menos um palmo. Então os índios chegaram a achar que ele era um feiticeiro, né? Então começaram a tratar Anchieta como um ser superior, uma divindade. Além disso, ele foi visto rezando em alto mar, de joelhos. Quando ele estava em alto mar, criou-se um redemoinho
um anel seco no meio do mar, onde ele ajoelhava e rezava. Então, quando ele terminou a reza, ele saiu de dentro do mar e esse anel se fechou. Uma vez também ele sofreu um naufrágio. Ele sofreu vários naufrágios porque ele usava uma embarcação que ele batizou ela de Santa Úrsula, porque ele era muito devoto. E ele era um barco à vela, né? Naquela época era a vela ou remo. E o barco andava muito veloz. Então teve alguns pequenos naufrágios, e um deles, Anchieta, caiu no mar e ficou lá no fundo por um tempo superior a que uma vida humana poderia aguentar debaixo d'água. Quando o índio que estava com ele nessa embarcação, nessa ocasião, percebeu quanto tempo ele já estava debaixo d'água, o índio resolveu mergulhar e encontrou Anchieta ajoelhado no fundo do mar, rezando. E então isso também foi considerado pelo índio como um milagre, né? Então Anchieta foi um santo visto aqui pelos nativos como milagreiro, um santo amistoso e um santo também que conquistou o coração dos índios através da dramaturgia, ensinou para os índios também as músicas, né? Algumas músicas. E os índios eram tão apaixonados por Anchieta, tão queridos, que depois Anchieta, quando veio a falecer, os índios choraram muito a morte de Anchieta. E os índios chegaram a carregar o corpo de Anchieta numa espécie de maca, feita à época de bambu, da cidade de Heritiba, que hoje é a cidade de Anchieta, onde ele fundou, até a cidade de Vitória, e o que é mais ou menos uns 100 quilômetros. Os índios levaram o corpo de Anchieta nos braços até Vitória. Então andaram 100 quilômetros chorando copiosamente porque eles amavam Anchieta. Anchieta, quando esteve no Brasil, ele fundou algumas cidades, né? Ajudou a Fundação Vicente de São Paulo e depois o Colégio de Jesuíta lá em São Vicente, e depois a cidade de São Paulo, né? E também a cidade de Anchieta, que ele fundou aonde ele veio a falecer, né? E aí ele foi enterrado em Vitória, no Colégio do Carmo, onde hoje é o Palácio Anchieta. Inclusive, recentemente, foi descoberto aonde foi enterrado o corpo dele, né? Foi descoberto o túmulo de Anchieta, e hoje está aberto para visitação lá no Palácio Anchieta, aqui no Espírito Santo, né? Curioso que o ano que Anchieta nasceu, 1534, foi o mesmo ano que Dom João III concedeu a capitania do Espírito Santo a Dom Vasco Fernandes Coutinho, né? Para quem é mais supersticioso, talvez fosse uma primeira conexão do Anchieta, uma conexão divina do Anchieta com o estado do Espírito Santo, onde ele veio falecer. Tem areia, bem debaixo dos pés de Anchieta. Tem areia, bem debaixo dos pés de Anchieta. Anchieta foi defendido por algumas tribos de índios, de outras tribos rivais, porque Anchieta teve alguns problemas aqui muito complexos no Brasil, como, por exemplo, a vinda dos corsários franceses e holandeses, que não eram afeitos à fé católica, né, que cultuavam outra religião, outra crença, e eram perseguidores de todos os jesuítas e dos índios que aderiram à fé católica. Então, esse grupo de corsários franceses e holandeses conseguiram se aliar a umas tribos mais selvagens e, junto com isso, quiseram matar Anchieta, quiseram matar os jesuítas que aqui estavam a catequizar os índios de outras tribos. Então, o Anchieta era tão querido que ele conseguiu que os índios, aonde ele trazia a dramaturgia e a música para catequizá-los,
ficasse do seu lado e passasse a dialogar, uma espécie de tratado de paz entre essas tribos e entre também os corsários holandeses e franceses. Então Anchieta conseguiu se manter vivo, mas alguns colegas missionários, alguns colegas jesuítas foram mortos, né? Anchieta, então, dizem que ele escapou por vários milagres, né? Como eu já contei alguns milagres feitos por Anchieta aqui no Brasil. Anchieta foi depois beatificado pela Igreja em 1980 pelo Papa João Paulo II e em 2014 ele foi canonizado santo pelo Papa Francisco, né? Curioso que logo em seguida a CNBB, que é a Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, concedeu a Anchieta o título de copadroeiro do Brasil. E muita gente aqui não sabe disso, né? Nós temos a padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora da Aparecida, e hoje nós temos também o Santo José de Anchieta, que é o nosso padroeiro aqui do Brasil. E Anchieta, então, é nosso padroeiro, nosso santo, muito querido, conhecido pela peregrinação de catequização dos índios. Ele andava nessa peregrinação sempre com os pés descalços. Ele era muito doente, então ele era um pouco corcunda. Ele tinha uma doença crônica, né? E óssea, então uma tuberculose óssea que deixou ele corcunda, mas que ele acreditava que ele andando com os pés descalços na areia, ele iria melhorar ou conseguir a sua profecia, conseguia catequizar os índios, cumprir a sua missão aqui no Espírito Santo. Então José de Anchieta é aqui por todos muito aclamados e por isso eu trouxe essa pequena contação de história da sua vida. Tem areia bem debaixo dos pés de Anchieta. Tem areia bem debaixo dos pés de Anchieta.